Bom, introduzido, então, essa ideia do que nós estamos falando quando a gente fala na verdade e no contexto da educação, vamos tocar numa espécie de anomalia, de perturbação, de patologia da verdade. Né? 2016, o dicionário Oxford, né, estabeleceu como a palavra do ano, faz algum tempo, né, a palavra pós-verdade. Né? E, de fato, a pós-verdade mostrou, em seguida, poderosos efeitos políticos. E que, inusitadamente, começam a assim, produzir uma reformulação, uma reviravolta na nossa relação com a autoridade do saber. Se liga a isso bastante com a chegada da linguagem digital, né? Mas poderia acrescentar 2 outros fatores aí. Né? O segundo fator muito importante é a transformação dos nossos padrões de produção. Né? Quer dizer, isto estava lá em curso nas transformações do nosso modo de produzir. Depois, isso ganhou um outro impulso no nosso modo de falar, no nosso uso da linguagem. Né? Quando entra o quê? Linguagem digital. Linguagem digital, antes de tudo, uma linguagem. O que a gente falou sobre verdade? Verdade tem que ver com o campo da linguagem. E o que veio junto com a linguagem digital? Né? Quer dizer, uma aceleração do discurso escrito. Em segundo lugar, pseudônimos. Pessoas que falam coisas, mas em nome de uma procuração. Né? Em nome de, olha, eu falo, mas eu não pago a conta do que eu falo. Muito importante, porque isso começou como um dispositivo, né, de produção de crítica política em ambientes onde essa crítica era severamente punida. Turquia, Primavera Árabe e tal. Né? Então, muito legal, porque se eu puser meu nome, eu morro. Então, uso um pseudônimo e consigo dizer coisas que eu não conseguiria dizer sem isso. Segundo tempo dessa história, a gente começa a falar de forma inconsequente. O que está sendo dito aí? Né? De que a gente pode construir narrativas, por exemplo, arquitetônicas, sem um compromisso formal com certas premissas do que a gente está representando. Né? O que isso expressa? Expressa uma realidade social, uma experiência social, né, muito importante nos anos 90, que é um mundo cada vez mais diverso, um mundo cada vez mais híbrido, um mundo em que a gente começa a questionar por que a representação desse mundo é tão assim, unidimensional, porque ela é tão branca, porque ela é tão ocidental, por que ela é tão masculina, por que a gente tem assim uma imagem, né, quer dizer, que representa a todos nós e que é uma imagem assim única. E você olha para a realidade social em curso, especialmente aí nos anos 90, anos 2000, e o que você tem? Grandes metrópoles acolhendo imigrantes de todos os lugares, cultura se miscigenando, e que, bom, a gente precisa de uma estética à altura disso. Né? Momentos em que aumenta a diversidade, e você tem como efeito desse aumento de diversidade, aumento inicial de intolerância e preconceito, e, em segundo lugar, aumento ou dispositivos éticos para integrar essa diversidade. Então, é contemporâneo do pós-modernismo a aparição de discussões sobre o quê? Sobre o uso de linguagem. Por exemplo, não quero mais ser chamado de negro, quero ser chamado de afro-americano. Mas por que você, de repente, decidiu isso? Porque esta palavra, negro, tem uma história. Essa história está ligada a padrões de comportamento, de percepção e de reconhecimento. Eu quero mudar essa história. Então, eu preciso mudar a linguagem. A estratégia é pertinente. Ou seja, é preciso uma reforma nos nossos modos de falar, de descrever o mundo, de fazer proposições, né? Que, então, veio a se chamar, né, de politicamente correto. Por exemplo, a gente viveu um processo semelhante a esse nas escolas brasileiras, né, chamada inclusão. De repente, a gente tira as classes especiais e a gente diz, vamos colocar
toda essa diversidade dentro da mesma classe. Se você fizer isso sem mediação, se você fizer isso sem reflexão sobre que ética queremos, que transformação está em curso, qual é a linguagem que a gente precisa para isso, quem vão ser os mediadores disso? Os psicólogos, podem ser também os advogados, podem ser também os jornalistas, podem ser os comunicadores, mas isso é um trabalho que tem que ser feito. Em muitos lugares, o que aconteceu? Nada. Só põe todo mundo junto, e depois a gente resolve os problemas. Né? É um custo. Né? Vai ter um custo que, de certa forma, se correlaciona com a emergência, de repente, de uma sociedade dividida, polarizada, onde os preconceitos se autorizam, saem do armário, onde a vergonha e a polidez parecem ter se desgovernado.